Vamos pensar a última palestra da noite, na palestra do evento, vamos pensar as formalidades, tá? Aquela apresentação toda, não sei o que. Vamos pensar um pouquinho isso. Acho que todo mundo me conhece, o professor Bruno. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Matrix, a pílula azul e as fake news aqui. Então, eu tinha apertado um slide maravilhoso, mas metade do caminho também a pílula azul, também uma das pílulas, fiquei meio doidão. Aí só ficou isso daí, tá? Mas isso tem muito mais a ver com Matrix do que vocês imaginam. Principalmente se vocês olharem na visão do Matrix, na questão do bicho suculento lá, que ele resolve chegar na Matrix, apesar de tudo. Ou então até mesmo a decisão de tomar outra pílula e ficar fora da realidade, ficar fora da Matrix também, né? Que é o This is Fine. Independente de onde você está, sempre você encontrar um conforto na sua escolha, ou não. Eu vou começar a falar um pouquinho de fake news, vai ser mais um bate-papo do que uma palestra. E eu queria saber, na opinião de vocês, vou começar de novo com a pergunta: o que é fake news para vocês? Bom, a ideia que nos é dada é de que se trata de alguma coisa criada, mas falsa, que não corresponde aos fatos. Né? O Flusser ele usa um termo que eu gosto muito, que chama-se o fato bruto. O fato bruto também é uma idealização. O fato bruto seria ele mesmo. O fato que de fato aconteceu. E a fake news nos dá a impressão de que não se trata mais do fato bruto, mas sim de um fato adulterado com intenções as mais variadas, principalmente pelas experiências que a gente está vendo, com finalidades de desvios, de afastamento ou de olhar para as coisas de um modo determinado de acordo com os que são criadores dessa fake news. Né? Sim. Quer dizer, há um ato criativo na fake news. Sim. Até que até cheguei a falar com você um pouquinho de que, de repente, na perspectiva da ideia da ficção, né, as fake news parece que quando é feita por algumas pessoas separadamente, não é equipe, né, que deve existir, você deve saber melhor do que eu, né? Funcionam equipes, funcionam indivíduos ou grupos, enfim, como é que se... Ou às vezes o cara só solitário, né? Escondido em alguma cidadezinha do interior da Europa, que os caras vão fuçar e descobrem quem é o criador daquele fake news. Aqui no Brasil geralmente ele está em Biricuí, Osasco, Capão Redondo. Eu vi uma vez uma matéria que o cara estava lá na Europa, um lugarzinho assim, lá, era um cara adolescente praticamente, fazendo isso, ganhando dinheiro em cima disso, né? Também essa outra coisa que eu não sei como é que funciona. Mas é uma coisa que vem crescendo, né? Vem crescendo e vem dando uma instabilidade, né? Do ponto de vista da questão. Afinal de contas, quem são os responsáveis pela verdade hoje? Quem que segura a verdade? Quem é que... Aí, bem, todas aquelas reflexões já fizemos antes de ontem sobre a verdade. E aí, agora a verdade também é variável, a ideia da verdade é um conceito que se desenvolveu, que também pode ser uma idealização. Ou seja, nós idealizamos o que seria a ideia da singularidade perfeita entre o que é de fato, o não acho, nem o talvez. Então essas são as ideias que temos, mas eu acho que elas são ainda muito... Eu acho que não existe uma outra, você deve saber mais que você está pesquisando isso. A pressuponho de que é muito mais profundo do que nós imaginamos. Porque o que chega a nós é que a ideia é de uma certa maldade, né? Um certo... nos torna inseguros, principalmente quando a gente confia em grandes jornais ou confia nas grandes notícias, né? Hoje os jornais também estão correndo risco de estarem, né, divulgando fake news sem querer, querendo, né? Como diz o nosso grande mestre Chapolin Colorado. Sim. Então é isso. Eu me sinto um pouco confuso a respeito da fake news, mas do ponto de vista da ideia do Flusser, seria uma construção de ficções alternativas, inclusive numa escala individual. Eu posso criar fake news. Sim. Talvez as fake news elas podem revelar certas intenções a respeito de quem as gera, de quem as produz e do momento histórico que nós estamos vivendo. É como se fôssemos desviados
Sim. dos fatos, para entrarmos num universo que não necessariamente tem um piso, né? um solo sólido, né? Sim. Ou seja, um pântano instável. Cria uma instabilidade psicológica, se a gente não tem fato. E o que a gente quer das notícias? O que a gente quer? Quer que haja uma descrição, uma coincidência, uma indicação, para nos referenciarmos diante do que acontece com o coletivo da humanidade. Né? Sim. Falando um pouquinho das fake news, ele chegou num bom ponto. E as fake news, elas têm 3 intuitos primordiais hoje. Criar uma cortina de fumaça, ou seja, para você, em vez está acontecendo alguma coisa muito grave, mas eles querem desviar a atenção dessa coisa muito grave para uma coisa mais branda, ou então eles não querem que você perceba o que está acontecendo. Ele tem esse intuito. Ele tem um intuito de manipulação de sociedade e etc. Então, manipular um pensamento desmontado de uma sociedade ou de um grupo de pessoas, enfim, para um determinado assunto, por conta da dicotomia, né, que foi citada na palestra anterior. E, então eles querem sempre, eu quero que esse grupo de pessoas aqui, indo para o lado um pouquinho da política, por exemplo, eu quero que esse grupo de pessoas aqui, eles votem em tal pessoa. Porque tal pessoa, para os meus interesses, será muito bom. Então eles vão começar a fazer a criação das fake news, vai preparar o terreno para fazer aquele grupo de pessoas votarem em quem eu quero. Né? E eles também têm um pouco de questão de criar essa questão do mito, do herói, de criar também uma certa personalidade, de criar alguém. E as fake news, hoje em dia que elas estão sendo mais faladas, estão sendo mais divulgadas, o termo é um pouco mais recente para nós, agora com o advento e com a informação, mas ele é um termo criado em 1929. A primeira vez que surgiu esse termo foi no The New York Times. Tá? Então é um pouquinho antigo, mas as fake news existem desde os primórdios de quando começou a imprensa. Na verdade, a fake news existe junto com a humanidade, ela começou com a humanidade. E antigamente, como não tinha imprensa, etc., fake news eram lendas urbanas, eram mitos, era o medo que a avó colocava na gente, etc. Eram aquelas histórias inventadas exatamente com o mesmo intuito, gerar um medo, gerar uma manipulação, gerar uma ideia, criar alguma coisa. E algumas histórias interessantes da fake news, por exemplo, mais agora para 1900, em 1937, teve um evento que eu gosto muito, que é uma rádio de uma cidadezinha norte-americana, que ela tinha depois reprogramação para os Estados Unidos inteiro, primeiro para o estado, depois para o país. No dia 31 de outubro, no Halloween, o jornalista falou, olha, vamos fazer então agora uma leitura, né, mais voltada para o jornalismo, mas uma leitura do livro do George Orwell, Guerra dos Mundos. E ele começou a fazer a leitura do livro, só que num tom jornalístico, mais voltado para o jornalismo. E isso gerou na população muito medo, gerou pânico nas cidades, no país inteiro, não na cidadezinha, no país inteiro. Pessoas começaram a sair na rua, pegar carro, olhar para o céu, e foi um tumulto generalizado por 2 dias, aproximadamente. Até ser descoberto que realmente não existia nada, o cara pediu desculpas. E isso se repetiu aqui no Brasil em 1964, eu posso estar falando, mas na década de 60, no Maranhão. Também gerou um reboliço, não foi em Carinho, não foi em Nacional, mas ali em Recife, no Maranhão, causou bastante pânico também na população. É como a mesma coisa, o cara foi lá, pediu desculpas, mas também são fake news que já estão com a história. Né? E em 1929, com o The New York Times, como eu citei, né, que eles tinham algumas notícias falsas em alguns jornais, eles falaram, tá tendo muita notícia falsa, muito fake news, né? Então tomem cuidado com as mídias que vocês leem, por onde vocês se informam, né? Sempre procurem jornais de qualidade, sempre puxando um pouco da sardinha pro lado deles, obviamente, também. Né? Mas a fake news é muito antiga. Um outro exemplo que eu posso dar de fake news é a história do Homem do Saco, ou então do Maleiro, e etc. Que na verdade tinha aquela história, você vai ficar na rua se você desobedecer sua mãe, se desobedecer seu pai, que não sei o que, o Homem do Saco vai vir te pegar, ou então o Maleiro vai te levar, alguma coisa assim. E quem que era o Homem do Saco ou o Maleiro? Eram ciganos.
Foi criado um mito em cima do povo cigano, para eles estarem andando, para eles serem totalmente nômades, andarem com sacos pretos, andarem com maletas. Foi criado um mito de que eles comiam crianças e tudo mais, um pouco por conta da xenofobia. E aí se espalhou isso, e acabou virando uma lenda urbana, mas que foi pego pela sociedade, realmente foi absorvido pela sociedade. E isso está cada vez mais frequente, principalmente hoje em dia. Na época da ditadura militar, é um tema meio espinhoso falar um pouco da ditadura, etc. Mas isso também tinha muita fake news, tinha muita coisa ali. Uma das formas fake news voltada para o bem, né, eram no caso as receitas de bolo que eles tinham nos jornais, que ele ia lá colocava receitinha de bolo, não sei o que, mas não era com o intuito de ser uma receita de bolo, mas sim informar a população de alguma coisa. Não deixava de ser uma fake news, isso também, mas ele tinha um contexto totalmente diferente. Isso não quer dizer que as fake news sejam todas boas, né? Mas, ou então, por exemplo, quando teve o assassinato ou sumiço de pessoas, tal fulano sumiu, não sei o que, sumiço de fulano, fulano se matou, que não sei o que, não. A gente sabe que no decorrer da história a gente descobriu que não foi bem assim, que eles não sumiram, que eles não se mataram, né? E hoje acontece muito isso. O jovem lá se matou, mas será que ele se matou? Mas está desaparecido o jovem fulano do morro X. Ele está realmente desaparecido? Né? Ele desapareceu realmente ou desapareceram com ele? Tem muito esse contexto também, essa desinformação e essa geração de fake news. E com o advento da tecnologia, com a velocidade que estamos tendo hoje de informação, uma informação que uma notícia que a gente passa agora, ele pode mudar daqui 5 minutos. Eu posso dar uma notícia agora, como eu dei no meu mini curso, e uma hora depois, enquanto eu estou falando, mudou aquilo, já saiu uma nova notícia, já saiu uma nova informação. Aconteceu isso no meio da palestra, que cheguei em casa, abri o Twitter, estava cheio de coisa, falei, cara, o que está acontecendo aqui? Fiquei 3 horinhas aqui fora do Twitter e já está cheio de coisa que eu falei, já colocaram fake news, já derrubaram fake news, já saíram novas informações daquilo, então está tudo muito rápido. O que é bom e o que é ruim ao mesmo tempo. Tá? Eu não vou lembrar se foi Flus ou se foi Lacan que citou a frase, se não me engano foi Lacan, se me corrige, tá? Que ele fala que o grande mal do século é que o ser humano, ele não tem a dúvida, ele não se questiona. É a falta do questionamento o grande mal do nosso século e do ser humano em si. Então ele recebe uma informação, esse copo é transparente. Ele aceita, olha que legal, o meu copo é transparente. Mas em nenhum momento que ele se questiona, mas por que esse copo é transparente? Qual o intuito deste copo ser transparente? Ou então, que material que é esse que deixa o copo transparente? Eu consigo deixar esse copo colorido? As pessoas não têm esse tipo de questionamento. Elas aceitam, é transparente, legal, vou colocar minha água, vou ir minha água aqui. Isso é muito ruim hoje. Porque a qualquer momento um jornal, ele pode fazer uma matéria, e você lê e fala, olha, você recebe no seu WhatsApp, fala, olha que bonito isso que realmente está acontecendo. Aí você passa para outro e a pessoa fala, olha que legal isso aconteceu. Aí que passa para outro, e gera um efeito manada muito grande. Uma corrente de desinformação muito grande. E hoje em dia, eu não descobri hoje na realidade, pesquisando e lendo também, um negócio chamado jornalismo de dados. O que é esse jornalismo de dados? É um novo tipo de jornalismo, quer dizer, novo entre aspas. Começou também no The New York Times, ali ele foi o primeiro a utilizar isso em 1900 e bolinha, 1908, por aí. E que era basicamente analisar os dados que você tem para criar uma notícia. Em vez de você ir à rua buscar uma notícia, você fala, olha, meus leitores são tal pessoa. Meu tipo de leitor é tal pessoa. Então eu vou fazer uma notícia que vai chamar a atenção deste leitor e uma notícia que eu vou conseguir me comunicar com o meu leitor da melhor forma possível. E então existiam pessoas nas redações que eram pagas para exaustivamente pegar todos os dados que eles tinham na época e gerar novos dados e ficar analisando para chegar na notícia perfeita, para se comunicar de forma perfeita e conseguir vender o jornal de forma perfeita, para aumentar o lucro delas. E hoje em dia, com a tecnologia novamente,
quem faz isso são os bancos de dados. Então tudo que você pesquisa no Google, tudo que você joga no Google, tudo que você lê no Google, em qualquer outro jornal, em qualquer rede social, todo pensamento seu, tudo que você faz na internet, na realidade, você entrou na internet e deixou uma pegada. Tudo que você faz na internet gera uma pegada. E todas essas pegadas estão arquivadas em algum lugar. E geralmente esses lugares vendem essas pegadas por um dinheiro muito bom, mas vendem. E aí é onde os jornais, principalmente as grandes agora, os grandes jornais e principalmente agora os grandes centros de fake news estão pegando as informações, pegando todas as suas pegadas. Eles falam, então o Igor gosta de Matrix. O Bocara também gosta de Matrix, talvez eu também gosto, eu gosto. Então quer dizer que se eu fazer uma notícia falando sobre Matrix, eles têm uma tendência muito grande a ler essa notícia sobre Matrix. Então eles acabam personalizando para um grupo de pessoas um discurso, e aí eles vão falar, olha, o Igor ele tem um tipo de discurso. Já o Léo, mesmo eles gostando de Matrix, o Igor tem um tipo de discurso, o Léo tem outro, mas o do Bocara é parecido com o do Igor. Então vamos fazer uma notícia aqui para chegar no Igor e chegar no Bocara, para eles lerem, eles se identificarem com isso. Isso pode ser uma notícia de um grande jornal, como isso pode ser uma fake news também. Então você recebe isso para você e você vai falar, nossa, isso aqui é para mim, porque eu estava pensando exatamente nisso, eu penso sobre isso. E você não se questiona se aquilo realmente é ou não. Porque você está na sua verdade, está no seu zona de conforto, e você absorve e transmite das pessoas que pensam igual você. Geralmente no WhatsApp, no Telegram, etc. E é assim que tem a difusão das fake news. E entra novamente a questão do Lacana, que tem a dúvida, é o fluxo. É o fluxo, né? Então entra na questão do fluxo novamente, da dúvida que eu citei. As pessoas não se questionam. Falta o questionamento das pessoas de pegar, olha, recebi a correntinha da minha avó, vou ler, vou analisar. As pessoas passam. E gera muito isso também em grupos, tá? WhatsApp, principalmente. Você entra num grupo lá da igreja, você entra num grupo de músicos independentes, você entrou num grupo de Matrix, um grupo de obras literárias espanholas, enfim. Você entrou naquele grupo, já pode ter um bot, pode ter alguma coisa ali que vai falar, olha, então todas as pessoas aqui, todos esses números de telefone, eles são uma pessoa cada um, e só que eles têm um interesse muito em comum. Então eu posso transmitir a informação para esse tipo de pessoa com esta. E aí gerou a pegada novamente, tem tudo aquilo. E com isso aí a geração da fake news, né? Falaram do Bannon aqui na anterior, realmente. Mas incrivelmente, isso daí, essa questão do Bolsonaro mesmo, principalmente, perdão. Nossa, sinusite. Não, tá tranquilo. Pronto, já. Perdão, gente. A gente atacou aqui com as do ar. Voltando. Então assim, as fake news, elas hoje em dia são a maior forma de comunicação hoje, tá? Junto com as notícias reais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que analisar realmente o que a gente recebe, como a gente recebe, porque está a todo momento. Eu mesmo no Twitter, 24 horas por dia, eu sou bombardeado de fake news, como eu sou bombardeado de notícias reais, e cabe a nós ler um pouquinho e perceber e fazer o fact-check, como eu expliquei no meu curso, né? E porque hoje em dia cada vez mais vai se tornar tanto meio de formato político, para você eleger uma pessoa, para você odiar uma pessoa, odiar um político, odiar uma celebridade, sempre vai ter muito isso e cada vez vai ser mais real. Vai chegar um ponto que você não sabe para onde você vai olhar e onde você vai poder acreditar. Eu vou passar um videozinho aqui, eu não carreguei ele na internet, tá bom, eu vou conseguir passar, de uma tecnologia que está sendo muito utilizada agora, chamada Deepfake, que é eles pegarem o rosto de uma pessoa conhecida e colocarem numa situação, até mesmo com a voz da pessoa e aquela coisa. E aí o meio que a gente podia acreditar que era o audiovisual, que era um meio seguro, hoje era um meio mais seguro, assim, o audiovisual, você está vendo a pessoa falando, a gente não vai mais poder acreditar naquilo. E aí, como a gente vai acreditar e no que a gente vai acreditar, se nem o audiovisual, que é uma fonte segura, vai ter mais. Então aí você vai lá, tudo bem, vou no jornal tal, mas quem garante que o jornal tal está falando a verdade? O Globo, beleza, mas se você comprarem uma notícia no Globo,
O Globo fala uma coisa, a Veja fala uma outra coisa, o Isto É fala uma terceira coisa, a outra fonte fala uma quarta coisa, o vídeo fala uma quinta coisa. Isso está cada vez mais tendendo a acontecer. E existe hoje uma solução, ninguém vai querer, obviamente, que é, na verdade, você... são duas coisas, né, que vai chegar. É você largar o mercantilismo, porque a informação virou um mercado muito forte. Então, quem detém informação e a velocidade da informação ganha mais. E a questão também de um jornalismo, também que tem a ver com a questão da velocidade, é um jornalismo mais lento. Totalmente ao contrário do que existe o jornalismo hoje. O jornalismo hoje é assim, nossa, estourou uma bomba no Afeganistão, já está 5 repórteres lá filmando o corpo das vítimas e não sei o que, indo para o Afeganistão, aquela coisa toda. Mas se a bomba realmente não é uma bomba, ou se é uma arma biológica, ou se... podem ser inúmeras coisas, né? Mas o que vem de hoje é a velocidade da informação. Quanto mais rápido você noticia, mais você ganha. Mais você vende a notícia, você ganha a informação. Então, o futuro hoje, claro que ninguém vai querer fazer isso, obviamente, mas seria você ter um jornalismo um pouco mais lento, para ter uma análise de informação, para ter um pouco mais de... deixa eu ver a palavra certa, eu acho que é até um pouco mais de confiança naquilo que você está passando, um pouco mais de verdade naquilo que você está passando. Uma coisa que eu tenho notado muito nas redes sociais, que vem de frente com esse discurso, é que os jornalistas, além de falar nos jornais, nas suas colunas de jornais, elas falam bastante em questão das suas próprias redes sociais pessoais. E as pessoas preferem muito mais ler a opinião do jornalista, elas acreditam muito mais na opinião de quem está falando do que no jornal. Isso está sendo um fenômeno muito grande. Então, muitas vezes o jornalista, ele nem de encontro que eu estou falando, né? O jornalista, ele espera um pouco, analisa os discursos, mesmo que ele noticie no jornal, ele espera, analisa um pouco o discurso, aí ele emite a opinião dele. E as pessoas compram a sua opinião dele. Independente se o jornal está falando, explodiu uma bomba, tá? Mas vamos esperar o Reinaldo Azevedo, como é que é o nome do cara do Catraca Livre, que eu nem lembro mais, ou Gilberto de Menstein, ou enfim. Eu pego os jornais que vocês quiserem, Fátima Bernardes, William Bonner, pego os jornais que vocês quiserem. Boris Casoy já estava no céu, mas enfim, se quiser fazer uma sessão mediúnica ali, pegar a opinião dele também, não tem problema. Chamou a Dilson, é verdade. Fazer um contato de terceiro grau, ali chamou a Dilson fazer um contato de terceiro grau. Mas as pessoas estão procurando muito mais opiniões do que jornal. Eu acho que algumas pessoas, não todas, mas você vê um aumento muito grande no número de jornalistas e opiniões do que o jornal. Aí a pergunta, será que o jornal vai morrer? Entra essa questão. Porque falaram que o jornal vai morrer, isso na época do rádio. O jornal não morreu na época do rádio. O rádio vai morrer, e o jornal e o rádio vai morrer quando inventaram o cinema. Também não morreu, quando a televisão, exatamente. Não morreu também. A gente tem a televisão no celular, a gente tem tudo. Né? Mas é muito complexo. Mas será que agora o jornal está perdendo a força? Acho que morrer não vai, mas está perdendo a força, será dele? Novamente? O Paulo falou que os jornais estão se tornando com mais imagens do que palavras. Sim. Hoje em dia tem muito mais imagens. A imagem está vendendo muito mais. Mas aquela coisa, ele está perdendo a força. Mas tudo que a gente percebe a força, né, está perdendo força. Ela volta. Por exemplo, o podcast. O podcast ele está voltando. O podcast é rádio. E anterior ao videocast. Exatamente. Que era muito forte. Então a gente está voltando às origens de novo lá atrás. Então é por isso que entra o This is Fine, né? E entra um pouco também do Matrix, que agora eu vou falar. O This is Fine é isso, é a gente entender o que está acontecendo e a gente aceitar ou não, né? Será que a gente vai olhar pro fogo e falar, tá legal aqui, vou tomar minha aguinha aqui, ó. Aqui, ó, tá tudo pegando fogo, tá notícia comendo solta, meu Twitter tá com 500 mil notificações, eu tô tomando minha aguinha aqui, ó. Não sei que a gente vai se desesperar. A gente vai tomar qual das pílulas para ficar no This is Fine? E será que a pílula que a gente tomar vai entrar no This is Fine?
É um pouco disso também. Assim, as fake news, hoje eu falo que ela é um emaranhado de dúvidas e incertezas que ninguém sabe nada. Né? Não adianta você falar, pô, eu sou um mestre, eu sou não sei o que. Cara, nem os jornalistas que estão estudando há mais tempo que eu as fake news estão conseguindo falar o que é uma fake news hoje, né? Ou então até mesmo eles conseguirem falar para uma pessoa, olha, a melhor forma de combater a fake news é tal. Tem as formas hoje, tem um procedimento, né, que deveria ser muito comum, não é nem tanto hoje, mas deveria ser, que é o que eu passei é o mais, como eu posso falar, o mais seguro de se fazer, que é o que eu passei no mini curso, que é você pesquisar no Google, jogar as palavras-chave ali, busca o nome da pessoa, do interlocutor, perca, sei lá, 1 hora do seu dia, né, lendo todos os jornais possíveis e inimagináveis, sendo eles do seu discurso ou não, e para você analisar realmente, né, e você comprar um discurso, você comprar uma verdade para você, porque a notícia é isso, é uma verdade, e a verdade varia de pessoa para pessoa. Então, para um grupo de pessoas, vamos entrar um pouquinho na política e ser polêmico, para um grupo de pessoas o governo Bolsonaro está a 1000 maravilhas, está excelente, está aquela coisa maravilhosa, diminuiu o desemprego, os índices da Selic, da Ibovespa estão maravilhosos, e para outra parte da população está tudo, desculpa o termo, uma bosta, né? Diminuiu o desemprego, tá, mas diminuiu o desemprego porque o tanto de trabalhador que está aí nos Uber, nos iFood, que são irregulares, aumentou. Então, assim, até onde o discurso que a gente compra, né, cabe a nós e cabe na nossa verdade. Então é muito complexo toda essa história de fake news e discursos, mas o certo é a gente ler. Leia muito, leia tudo, leia qualquer coisa e ao mesmo tempo não leia nada, porque senão não ficaria nada. Tá, então, e é tudo uma questão de qual pílula você vai tomar e qual desespine você vai ficar. Eu vou colocar uma coisa interessante. Teve 2 jornais, um deles foi aconteceu aquele negócio lá da Folha de Curitiba, né, que você chegou a comentar. Sim. Mas teve um jornal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que postava ao vivo matérias com selinho de ao vivo, o repórter falando como se tivesse sido ao vivo e era tudo gravado e montado em estúdio. Foram processados agora. Jornal lá do Rio Grande do Sul. Passava como se estivesse acontecendo ao vivo e não era. Sim. Alguma dúvida? Alguém quer colocar algum ponto? Eu sei que ficou um pouco confusa a palestra, mas essa é a ideia, tá? A ideia é deixar confuso. Tem condição de vazamento, né, do Snowden. Tem um dos documentos do vazamento da NSA que tinha uma instrução para fazer o famoso linchamento midiático. Né? Faz muito tempo que eu acessei, eu li a tradução do documento. E cara, assim, é surreal, né? Tipo assim, eles chamavam de alvo, né? Então o alvo era pessoas, influenciadores, né? E as instruções deles eram, por exemplo, para fazer perfil fake, por exemplo, para entrar no seu perfil de rede social e você mandar, por exemplo, mensagens escondidas, né, para as pessoas do seu círculo dizendo que você prejudicou, ou seja, para criar uma discórdia ali, né? Então é complicado. Eu quando teve esse vazamento na época, eu achei muito bom, né? Porque nessa época, coincidentemente, ou não, né? Começou a vir muita informação ampla para mim. Porque assim, uma das coisas que eu acho interessante para prevenir a questão da fake news, que pode ajudar a gente que... Né? Porque nunca é o que parece ser, né? A gente está sabendo, na verdade, que eles querem que a gente sabe, né? Então, quando você olha o quadro todo, geralmente quando a gente olha só o detalhe, né, a gente não entende, né, aquela história zen budista, né, que vem da pessoas que nunca tinham visto um elefante, aí vendaram eles e pediu para 12 pessoas ir lá ver
ó, tem um elefante ali na frente, vai lá, apalpa ele e volta, vem me dizer o que é o elefante. Cada um pegou numa parte do elefante, um pegou no rabo, outro pegou na pata, e cada um veio descrever o que era o elefante. E o que é, qual a lição da história, né? Que geralmente quando você vê o todo, você consegue interpretar melhor, né? Então essas coisas que estão acontecendo no Brasil, se a gente olhar lá fora, o que andou acontecendo lá fora na política, o que vem acontecendo, né? A gente consegue entender melhor, né? O que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Então, essa questão do linchamento virtual, ela está acontecendo muito hoje, isso é totalmente comum. Principalmente quando você discorda da opinião de uma pessoa que tem uma certa voz, que tem uma certa credibilidade, vamos colocar assim, um certo poder, né? Isso em qualquer mídia, seja um youtuber, seja um político, seja uma pessoa no Instagram, né? Uma pessoa de um blog. O que acontece muito é o seguinte, sei lá, eu fui lá e discordei do perfil do Bolsonaro, vamos supor. Fui lá e discordei, não concordo com o que você falou, né? E aí uma onda de bots, o que são os bots? São perfis fake criados por uma equipe, né, por uma empresa, de fachada obviamente, e controlados por inteligência artificial, controlados por um algoritmo de computador. Muito parecido com a agente Smith, né? Vamos fazer a analogia de agente Smith. Então basicamente os bots são agentes Smith. Eles vão até uma pessoa, o perfil da pessoa que discordou, e se a pessoa ela tem um certo renome, um certo poder, um certo reconhecimento, elas vão achar um meio de quebrar a reputação dessa pessoa. E se não tem, ela vai achar um meio de ofender a pessoa a ponto dela desistir da rede social dela. Ela fala, eu não aguento mais, eu vou sair daqui. E com isso aí gera desinformação e etc. Um caso muito famoso que aconteceu de linchamento ultimamente foi no meio do ano, quando o Glenn Greenwald, que foi um dos grandes jornalistas, né, que estava junto com o Snowden, que ajudou o Snowden a expor na mídia, né, todos aqueles documentos. Ele recebeu alguns documentos pela Deep Web de uma pessoa X, de um hacker. Cara, só abrir um parênteses, a forma que o hacker utilizou para conseguir esses arquivos foi extremamente banal. E há relatos que foi uma criança de 14 anos que fez isso, tá? Vou fechar esse parênteses e já volto aqui. Então ele conseguiu esses documentos sobre a Lava Jato e etc. E aí ele começou a colocar no jornalismo, no Intercept. Paralelo a isso, quando ele começou a jogar essas informações no Intercept, apareceu um perfil chamado Pavão Misterioso no Twitter. E esse Pavão Misterioso ele começou uma questão, um ataque de linchamento virtual, e começou com uma onda de bots e pessoas a atacar a reputação do Glenn, né, que é um jornalista que tem o prêmio Pulitzer, é um puta de um jornalista renomado no mundo inteiro, etc. Mas começaram a atacar a reputação dele, atacar a família dele, atacar o marido, atacar os filhos dele, a ponto de fazer ele recuar. Como ele já tinha uma certa experiência, já estava meio calejado por causa do Snowden, ele acabou não recuando. E eu tenho um videozinho, vou tentar passar para vocês aqui, eu não sei se eu vou conseguir também, que tem um ataque de bots, que eu filmei esse ataque de bots acontecendo. Eu fiz o rastreamento, foram mais de 12 tweets, 13 tweets por segundo, com a hashtag Show do Pavão, que foi a hashtag usada pelo Pavão Misterioso, e de ataques ao Glenn. E a informação que o Glenn estava passando ali, né? Então imagina, 12, 13 mensagens por segundo na rede social, bombardeando uma rede social, isso durante 5, 10, 15 minutos, o tanto de informação que tem, como a hashtag, que é o Show do Pavão, e com algumas outras hashtags juntas, mas ainda assim a principal é a Show do Pavão. É absurda a quantidade de mensagens, é absurda. E com isso você consegue realmente pegar uma pessoa que está desprevenida e etc., fazer a pessoa ler aquilo e concordar com o discurso dela, que ela está querendo, né? Então é muito perigoso. E no final acabou não dando em nada, né? Essa questão do Show do Pavão. Foi descoberto quem que é esse Pavão Misterioso. Reza a lenda, que era um dos filhos do Bolsonaro. Foi descoberto por alguns jornalistas. Eu não sei se essa informação é real ou não, então eu não posso afirmar com 100% de certeza.
mas é o que eu consigo analisar realmente nos filhos do Bolsonaro que estava por trás disso. Assim como eles estavam também desde 2012, 2013, com a campanha do Bolsonaro, que não começou em 2018, não começou em 2016, começou lá em 2012. Mas toda essa campanha, esse engatinhar nas redes sociais, a transformação do Bolsonaro, que era uma pessoa totalmente medíocre no sentido de ser uma pessoa mediana, uma pessoa que não tem expressividade nenhuma, né, no meio político, e uma figura heróica. Teve esse trabalho todo de anos ali. Hoje em dia, para algumas pessoas, o Bolsonaro é um herói. Então você ter esse trabalho nas redes sociais, com bots, com subir hashtag, com a criação do herói dele pelas redes sociais através das fake news e ataques também de milícias digitais e toda essa questão, né, que foi falada pelo Snowden. Então é muito perigoso, acontece muito isso hoje. Né? Uma coisa que tá real e está cada vez mais comum. E foi efetiva porque ele era um meme, né, Bruno? Ele era um meme, ele era totalmente um meme. Ridículo, né? Sim, e eles perceberam que assim, as pessoas que criam mais em fake news e acessam mais, compram mais esse discurso, é o tipo de pessoa que ela não tem tanta pegada digital, vamos colocar assim. Ela não tem tanto acesso à informação, ela não procura tanta informação. É o tipo de pessoa que vai lá, acessa o WhatsApp, vê o bom dia lá do grupo, com a imagenzinha, com o gifzinho lá todo pixelado, aí vê a mensagenzinha da igreja, ela compartilha, ou então na época do advento da internet, tinha aquelas mensagens tipo, meu nome é Samara, quer dizer, eu tenho 14 anos, quer dizer, eu teria se eu não tivesse morrido quando eu caí de bicicleta no meio de uma cerca de arame farpado. Compartilha, senão você vai ter 15 anos de azar, a pessoa vai lá e compartilha. Isso gera uma pegada digital, isso gera um perfil de público. Então foi trabalhado em cima desse perfil de público, essa pessoa, essa criação desse mito, e as pessoas compraram isso. Falaram, olha só, e aí houve a demonização, né? Eles conseguiram encontrar o vilão perfeito, né? A criação do vilão perfeito, e houve todo um trâmite por trás também ali. Eu não vou entrar no conceito se foi golpe ou não, eu vou me abdicar isso, mas houve todo um trâmite por trás ali também, já no Senado, fora da internet, exatamente para propiciar o palco. E quando eles viram que o Bolsonaro já estava no tanto de pessoas e no perfil de pessoas o suficiente o popular o suficiente, herói o suficiente para ser eleito, aí eles começaram toda a manobra de colocar ele na candidatura, fazer um trabalho mais agressivo ainda do que já estavam fazendo para a eleição dele, né? Isso aconteceu com o Obama, com o Trump também, nos Estados Unidos, e teve até um caso que eu já citei, que eu gosto muito, que teve uma fake news que a Hillary Clinton e o vice dela, eles tinham crianças, eles faziam tráfico de crianças e de mulheres, eles permaneciam esse tráfico, essas crianças e mulheres, no porão de uma rede de pizzaria, de fast food de pizza, tipo Domino's que a gente tem aqui, Pizza Hut, era uma rede dos Estados Unidos. Entrou um cara armado com 2 fuzil e 2 pistolas, 2 fuzis assim na mão, 2 pistolas na cintura, numa sexta-feira à noite, 8 horas da noite, a pizzaria lotada, cheia de família, para resgatar as crianças e as mulheres do porão. Mas não tinha mulher e criança no porão, não tinha nem porão a pizzaria, né? E isso podia ter acabado numa tragédia. Ainda bem que conseguiram conversar com ele, mostrar a verdade, aquela coisa toda, e não houve maiores danos colaterais, mas poderia ter acontecido por conta de uma fake news, né? Por conta de um trabalho de minar a popularidade de uma pessoa e aquela coisa toda. Então isso acontece muito e está cada vez mais real e acontecendo cada vez mais. Dúvida? Alguém? Bom ponto? Como é que fica Imaginemos duas linhas paralelas, direcionadas. Uma é o fake news de uma determinada notícia. A outra é o fato em si, que continua existindo dentro do plano da realidade, nas relações de causa e efeito. Como é que isso fica? Quer dizer, em que medida a eficiência do fake news consegue se sobrepor
a inevitável e inexorável relação de causa e efeito dentro da realidade, da chamada realidade, entre aspas, entre os fatos concretos. Por exemplo, vamos ver a questão do atentado à faca. Logo depois que aconteceu o atentado, começaram a aparecer uma série de filmes muito bem feitos, mostrando vários ângulos, mostrando que a rigor aquela facada foi uma fake facada. Né? Então, aí como é que fica? Então, querendo te dizer o seguinte, existe o fato bruto acontecendo num plano. Aí existe a fake news acontecendo no outro plano. Como é que isso chega a, de alguma maneira, se interrelacionar a ponto de mudar a relação de causa e efeito? Quer dizer, você falou, as pessoas foram convencidas, esse cara era um cara inexpressivo, um cara que ficou 28 anos, só pegando o caso dele, tá? Que ele está rolando. Sim. Um cara ficou 28 anos praticamente sem fazer nada, não sei também se é fake news, mas não teria feito nenhuma lei, não teria promulgado nenhuma lei, conseguido nenhuma lei, ou seja, ele não fez nada a não ser, né, pelo que está se revelando hoje, manipular as circunstâncias ao seu redor, com o filho, né, com os filhos, para desenvolver, ganhar dinheiro, né, quer dizer, ele foi minando com as milícias, a gente não sabe também. Eu estou querendo dizer como esses elementos se correlacionam. Então, eu posso elaborar isso daqui para ficar mais sucinto. Acontece assim, a questão muito de ponto de vista e compra de discurso. Né? Você pode comprar um discurso, você tem sempre a comprar um discurso ou outro. Por exemplo, vamos citar o caso que aconteceu essa semana aqui, a morte de 9 jovens no bairro de Paraisópolis. E aí, eles morreram pisoteados ou eles morreram por uma ação da polícia? Ou uma terceira opção que foi levantada, que foi a questão do... entraram pessoas numa moto no meio do baile, atirando e descendo tiro e eram bandidos. Qual das 3 opções que é a realidade? Não, o que está aparecendo agora é que são os novos vídeos que foram feitos de vários lugares e que estão mostrando essas possibilidades. Né? Sim. Que houve realmente. Houve essas 3 possibilidades. Mas aí, essa realidade, esse discurso, mesmo tendo os vídeos, ela vai depender muito do discurso que você compra. Tá? Porque a realidade foi, segundo os laudos do ML, não houve marcas de pisoteamento. Então é descartado isso. Tá? Essa informação é descartada de pisoteamento. Então sobra 2, os traficantes e os policiais. Segundo os vídeos também que tem, não houve traficantes entrando numa moto nem nada. O que houve, segundo os vídeos, foram que policiais subiram na favela com o intuito de descer bomba e porrada em todo mundo. Né? Tanto que também não há registros de ligação, por exemplo, de moradores, como surgiu, né, que moradores ligaram para reclamar do barulho, da fusarca, aquela coisa toda. Também não há registros disso. Os jornalistas, né, não encontraram registros disso, e a polícia já falou também que não há registros disso. Então a gente descarta também a possibilidade de ser traficantes ou moradores que ligaram, né, reclamando do barulho. Então só sobra uma opção, que é os policiais que subiram, né, com o intuito ali de acabar com a festa, enfim. Né. E aí 9 jovens morreram, mas isso vai depender, mesmo tendo todos esses registros, tendo todos esses vídeos, todas essas informações, vai depender da sua compra pelo seu ideológico. Né. Existe o fato realmente, mas beleza, não teve marca de episódio, não teve ligação lá, mas quem garante que foi mesmo a polícia? Isso não foi que se bateram até apanhar. Né? Começaram a se bater entre eles para morrer, a polícia só ficou olhando. Né? Isso também tem um pouco a ver com malabarismo linguístico e etc. Né? E malabarismo de fatos. Mas o fato concreto é, a polícia subiu no morro, matou os jovens. Né? E jogou bombas e tiros e etc. Existe até vi alguns vídeos que eu vi que foram meio perturbadores da polícia arrastando alguns jovens por umas vielas, deixando porrada nos jovens, aquela coisa toda. Mesmo tendo esses vídeos, né, existe um malabarismo argumentativo de que os jovens estavam se recusando, estavam tentando bater na polícia, aquela coisa toda, porque a gente não tem um vídeo
concreto, como se fosse um filme, por exemplo, que a gente senta lá, assiste 2 horas e meia, 3 horas, toda a ação. Tem pedaços, tem trechos. Então, mas esses vídeos são das mesmas pessoas, dos mesmos policiais, do mesmo local? Sim. Esses vídeos são feitos de moradores, que fizeram compilados os próprios moradores, algumas pessoas que tinham mais acesso à informação na comunidade de Paraisópolis, que já tinham Twitter, já tinham uma certa voz, eles pegaram esses vídeos dos moradores, foram os moradores que estavam próximos ali, pegaram esses vídeos e fizeram um compilado, o que a gente chama de fio no Twitter, com esses vídeos. E você vê todos vários ângulos de câmera e você vê um fluxo muito parecido de pessoas, ou o mesmo fluxo de pessoas do dia, com a mesma música, ou uma música semelhante ali rolando, Então eles são muito próximos da verdade realmente, E pela mineração de dados, e quando você filma um vídeo, tem a data lá de quando foi criado o vídeo, etc. Pela manipulação e pela mineração desses dados, foi concluído que esses vídeos são reais. Por até alguns jornalistas famosos e pessoas com uma certa credibilidade, foi comprovado que esses vídeos são reais. Mas existe, como eu falei para você, a compra de discurso, Até onde a gente vai comprar que realmente foi a polícia que matou os jovens e não foram jovens que se mataram ou que os vídeos são reais, mesmo tendo todas essas evidências. É aí que eles se encaixam, E muitas vezes as pessoas falam, beleza, mas tá teu vídeo lá da polícia batendo, mas quem garante que realmente não foi os jovens que provocaram? Pode ser uma realidade isso? Pode, Mas pode ser uma fake news também. E aquela história de que aquela cena em que aparece um soldado com uma barra de ferro, e disseram que não é da data, era do mês de outubro. Sim, surgiu que era do mês de outubro. E esse vídeo em específico eu não fui atrás dele, eu só vi o pessoal comentando e tudo mais, esse vídeo em específico. Outros que eu analisei, que eu vi ali, estavam... Por isso que eu perguntei. Sim. Se é um não, existe muito isso. Não existe muito isso também. Sim, existem muitas fake news também criadas para você demonizar um certo grupo de pessoas, Como esse vídeo aí da Barra, que dizem que foi de outubro. Essa especificamente da Barra, falaram que foi dia 19 de outubro. Sim. Que foi de um baile anterior. Exatamente. Mas a matéria que eu estava vendo é que após ter acontecido isso, eles mostraram que é normal acontecer situações dessas da polícia aí, quando acontece baile pra existe uma... existe até... E aí começou a surgir mostrando que em outros acontecia isso já, mas não chegou a esse ponto, Sim. Eu estava lendo também algumas coisas que fizeram compilados de vídeo da polícia também, tá atacando jovens no morro, aquela coisa toda. E aí eles criaram uma hashtag, um certo termo que era caso isolado número, e eles colocam um número gigante assim, que é exatamente para mostrar que a violência na policial e a repressão policial nas comunidades são muito fortes, são muito grandes e muito recorrentes. Para afirmar o ponto de vista deles e a verdade deles, a veracidade do discurso deles, de que realmente a polícia subiu lá para matar e aquela coisa toda. É um ponto de afirmação também, que eles utilizaram. Bom, mas em resumo, afinal de contas, o que fazemos? Porque esses elementos todos são variáveis, pode ser isso, pode ser. O que vai acontecer? Por isso que eu fiz a pergunta anterior. O que vai acontecer com o fato bruto? Ele desaparece, ele se dissolve no fake news? Pode haver a dissolução tende a haver a dissolução realmente do fato bruto decorrente do discurso, como eu estava falando, do discurso ideológico, Você pega o fato bruto, como eu estava falando aqui, e você dissolver ele em verdades fragmentadas para a pessoa em si, para um grupo de pessoas absorver aquela verdade. Então pode ser realmente o fato como realmente aconteceu, mas de uma forma que a pessoa entenda, ou pode ser o fato semibruto, o fato semi-verdadeiro, semi-bruto, com um pouco de mentira ou um pouco de fake, ali exatamente para a pessoa comprar aquele discurso e assim vai. Como é o caso que eu citei anteriormente do aumento do número de empregados, com a diminuição do desemprego, da taxa de desemprego.
realmente, houve, né? Fala lá, a taxa de desemprego diminuiu de 14 tarará para 11 tarará. Beleza, diminui de 14% para 11%. Mas tem a outra parte disso daí, que é o número de desempregados diminuiu exatamente porque aumentou o número de empregados informais, né, sem direito algum e aquela coisa As toda. notícias, elas fazem a omissão do... É a omissão. Ou a omissão, ou então elas criam alguma coisa, algum ponto, né? É o famoso quem conta um conto cria um ponto, né? É bem conhecidinho esse ditado. E pode acontecer isso, realmente, ele criar um ponto argumentativo para deixar aquilo mais real e mais concreto, mesmo não sendo verdade. É que nem eu esqueci o nome dele, que fez a minha banca no mini curso, o Álvaro, né? O Álvaro estava falando que é muito complexo isso e tudo mais. Eu esqueci da fala dele, perdão. Ele está falando muito exatamente sobre isso, sobre criar uma condição, criar um ponto, né? Então é bem complicado. Mas o que fazer é, leia de tudo, leia, usando um pouco da dicotomia, né? Que leia jornais da direita, leia meios da esquerda, leia meios do centro, leia meios de trás, da frente, de cima, de baixo, leia tudo, porque ali no meio você vai encontrar, no meio de todas as informações, você vai encontrar um ponto em comum. Sempre vai haver um ponto em comum ali. E é esse ponto em comum que tende a ser a grande verdade, né? Por exemplo, tem um vídeo muito engraçado do tal do Arthur Duval, que é um youtuber, que é o tal do Mamãe Falei. Que ele aparece, né, na câmera da Leste falando, vai ficar gravinho que não sei o que, vem cá. E arma aquela pose de combate lá que parece mais um jogo de videogame do que outra coisa. Mas aí entra a questão, quem que ele estava chamando de vagabundo? Né? Quem que ele estava provocando? As pessoas que ele estava provocando mereciam ser provocadas? Tem meios que falam que sim, que mereciam e etc. Tem meios que falam que não, tem meios que falam que eram professores. E aí, onde acreditar, né? A gente tem que achar um ponto em comum no meio de tudo isso. Deixa eu colocar uma questão que aconteceu essa semana. O iFarsas, que é um site para investigar, fazer fact-check, o cara investiga tudo da notícia para provar se ela é verdadeira ou não. 3 notícias que estavam no iFarsa eram falsas no iFarsa. O iFarsa inventou que alguns dados para colocar lá e dizer que a notícia era falsa, sendo que esses dados que o iFarsa usou eram falsos. Sim. Eu lembrei o que o Álvaro falou que tem a ver com isso também, que é o seguinte, ele falou o seguinte, os jornais hoje, as mídias, etc., inventam, por exemplo, 80% das mulheres, eles inventam uma estatística lá, mas assim, quem garante que aquela estatística, quem garante que aquele ponto, né, que foi criado, que foi citado, realmente tem uma relevância? Tudo bem, pode ser 80% das mulheres entrevistadas, mas entrevistaram 500 mulheres. E é um gráfico representando o Brasil inteiro. Onde 500 mulheres representam um país com mais de 219 milhões de habitantes? Mas ainda assim são 80% das mulheres, né? E aí existe essa criação e a manipulação dos fatos realmente. Né? Então é aquela coisa, leia muito, não confie, tipo, tem o e-farsas. Vou me informar só pelo e-farsas porque o e-farsas fala a verdade. Mas... Sim, mas você está falando de nós, né? Como pessoas informadas. Sim. Pensa a população em geral, no nível mais mediano possível. Então você não adianta, eles não vão ler. Não, eles não vão fazer investigação. Sim, não vão fazer. A questão é assim, o grande problema das pessoas mais comuns, é o que eu comentei também na palestra anterior, é que houve um certo distanciamento das pessoas mais intelectuais, das pessoas mais cultas, para a população em geral. E esse distanciamento é que houve uma certa ignorância, houve um aumento na ignorância da população em geral, houve uma certa desinformação da população em geral. Então cabe a nós, como pesquisadores, como professores, como doutores que nós somos, como letrados que nós somos, intelectuais que nós somos, tentar informar as pessoas, né? Tentar uma aproximação maior com as pessoas que estão próximas ali, que são mais ignóbeis que a gente, vamos usar esse termo, né? Errado, com certeza, mas eu vou usar esse termo.
Então assim, a gente tem que fazer essa aproximação, tentar chegar ao conhecimento dessas pessoas, né? Que nem por exemplo você quer falar. Desculpa. Não desculpo não. Eu não desculpo não. Agora tem que ligar a musiquinha, vem dançar a musiquinha aqui, ó, em cima da mesa. Então, a gente tem que fazer essa... Mas é da minha pesquisa, tá? Essa pesquisa tá bem perdoado, meio. Mas a gente vai ter que colocar com musiquinha e dançar aqui. Não. Mas a gente tem que então chegar para as pessoas que realmente espalham as fake news e tentar fazer um trabalho de conscientização dessas pessoas. Você tentar colocar um discurso para essas pessoas para que elas sintam a necessidade, sintam a curiosidade, a vontade de ler mais e de pesquisar mais. Tudo bem, a pessoa não precisa ter um acesso à internet 100%, mas ela não ficar também ligada somente na folhinha do bairro dela, no jornal da cidade dela. Vamos colocar uns casos aqui de Campinas ou Correio. Cara, a gente tem milhares de fontes aqui de informação. Tem o Correio, tem a Folha de São Paulo, tem o Estadão, você consegue acesso ao Globo aqui, você consegue acesso a inúmeros jornais aqui na cidade. Os locais, né, pra você comparar. Tem uns 7, 8 jornais locais. Tem, então 7, 8, você vai na banca e você vê lá 7, 8 jornais. Cidade On. Tem Cidade On, tem o Metro. Enfim, tem o Já, tem o Notícias Já lá. Cara, eu acho muito engraçado aquele jornal. É muito engraçado aquilo. Mas assim, é engraçado porque a linguagem que eu já utilizo é uma linguagem muito popular. Exatamente para atingir o povo, a população inteira, um pouco dessa conscientização, essas coisas. Putaria no já. Não, tem uma putaria gigante, cara. Tipo assim, o buraco que está há mais tempo parece o buraco da mãe do fulano, tá ligado? Tem umas coisas assim no já. Umas coisas assim. Parece aqueles jornais do Homens de Preto, né? Jornais da banca absurdo que tem embutida alguma coisa. Exatamente, assim. E é muito engraçado, mas assim, mesmo os jornais mais populares como o Já, né? A gente tem que criar a conscientização das pessoas dela parar, perder, sei lá, 10, 15 minutinhos dela, do dia dela, para ler várias fontes de jornais, ler várias notícias, não acreditar, tipo, peguei o metro, olha, abriu um buraco na Avenida Francisco Glicério ali, que foi os russos comunistas da Sibéria australiana que fizeram, tá ligado? A pessoa fala, nossa, é verdade, olha só o buraco ali, ó. Tá, mas tem um buraco aí na Glicéria, mas quem foi os russos siberianos da Austrália que fizeram aquele buraco? De Campinas, né? E de Campinas, exatamente. Foi uma gangue de pombos que abriu aquele buraco, tá ligado? Em parceria com os ursos russos, enfim. Da boa funda, né? Eu tô indo para um absurdo aqui, mas para ilustrar. Mas a pessoa não acreditar só naquilo e falar, nossa, é verdade, olha, esse buraco é aberto pela gangue de pombos, né? Foi aberto, aí ela vai lá e lê no correio, o buraco tá ali já faz 6 meses por conta que não tem mais prefeito, o Jonas não tá mais, né? Foi deposto. Aí ele vai pegar o jornal lá, Metro, olha, o buraco tá 6 meses lá exatamente por conta de um descaso. Então ali a gente consegue criar uma linha de raciocínio, uma linha de diálogo, né, da informação, seguindo uma linearidade. E seguindo o bruto, como ele falou, né, ou próximo do bruto. Então a gente tem que criar essa conscientização nas pessoas, principalmente as pessoas que estão mais próximas de nós. Né. Eu sei que é difícil, é muito difícil, não é uma tarefa fácil. Eu sei porque eu tenho pessoas na minha família que são assim. Eu mesmo, eu tenho um afastamento muito grande com a família do meu pai. Mas ainda assim, eu como uma pessoa muito boa, de coração muito bom, e até às vezes meio otário, vou lá, mesmo eles não ligando pra mim, eu vou lá fazer aquela sala, fazer, né, aquela boa ação ali, dar um pouquinho de atenção e tudo mais. Deveria? Às vezes eu acho que não, mas acontece. E eu estava no meio da conversa, não sei o que, eu já estava dando aula aqui no IEL, já estava terminando o curso que eu dei com o Igor. Aí eu tive que ouvir que os filhos, né, dela, meus primos, no caso, filhos da minha madrinha, meus primos, não prestaram faculdade pública, não prestaram Unicamp, porque ela não deixou, porque só rola droga e putaria. E eu ouvindo tudo aquilo lá, teve uma hora que eu não consegui me conter. Eu comecei a fazer umas caretas. Porque é difícil, você ouve uma coisa que você sabe que não é verdade, você ouve uma segunda, uma terceira, uma quarta, então tem que ter um certo
tipo de paciência ali. E tentar informar essas pessoas, muitas vezes elas vão te atacar, acontece muito do ataque. Você não sabe de nada, você está do lado errado da história, e não sei o que, mas por quê? Porque elas foram influenciadas a serem assim. Muitas vezes pela falta de argumento, muitas vezes pelos discursos que ela lê, pelos meios que ela se informa. Então a gente tem que ser muito paciente e fazer um trabalho de formiguinha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Você planta uma sementinha num dia, você planta sementinha no outro. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir conversar mais com a geração atual que está aqui. Agora, com a geração futura, que são as crianças que estão crescendo agora, os jovens que estão sendo formados agora, eu acho que é legal a gente abrir o discurso, né, com eles, sentar para conversar, sentar para explicar. A gente dá essa aproximação maior para os jovens, principalmente os jovens que são mais periféricos, né? Tentar fazer essa aproximação com eles, porque nós que temos aquela questão de privilégio de fazer uma faculdade, fazer um mestrado, fazer um doutorado, né? A gente tem que ter esse diálogo com as pessoas exatamente para evitar esses próximos discursos e tudo mais, nessa próxima onda de ignorância que está assolando aí muito grande. Agora, e quando vai o ministro da Educação, portanto uma autoridade, ele não é uma fake news, ele fala que as universidades brasileiras, a maioria já virou campo de produção em massa de drogas. Sim. E que até a fumaça atrapalha e que precisa até colocar você joga para agrotóxicos, tão grande que é a produção. Então eu, por exemplo, nunca vi aqui na Unicamp uma plantação e que os laboratórios de química estão produzindo drogas químicas. Eu vou pedir só para ele editar minha próxima fala, tá? Porque senão ele vai poder ser usado contra mim. Se você achar, meu cara, me fala, tá? Por favor. Achar o quê? As plantações de maconha. Eu nunca vi. Daqui a 25 anos. Mas se você achar, por favor, me fala, tá? Não, brincadeira. Não, brincadeira. Corta essa edição, por favor. Não, tudo bem, entendi. Mas... É que os que usam não conseguem ver. As fake news que vem através de robôs... É muita droga para poder ver o ministro da Educação, sim, o ministro do Meio Ambiente, o que estão aparecendo aí, né? Sim, eles têm uma certa figura de autoridade no discurso deles, por conta que eles são os ministros, né? Mas é que entra, como eu falei, o diálogo com as pessoas e fazer elas questionarem realmente o que elas estão lendo, o que elas estão ouvindo, mesmo vindo de uma autoridade como ministro. Né? Exatamente. Tipo, tá, beleza, o ministro falou que tem plantação de maconha. Você já foi lá na Unicamp ver se tem realmente? Vamos lá, eu vou dar uma aula na Unicamp, vou dar uma palestra, vou dar um curso. Vamos lá comigo para conhecer, para você ver minha palestra, ver onde que eu dou meu curso, minha palestra, conhecer quem são meus amigos, meus professores, meus orientadores. E aí que você gera a desconstrução. Mas eu falo assim, pessoas que formadoras de opinião, elas estão completamente fora do bom senso e tudo mais. Esse ministro falou realmente para acabar com a instituição e tudo mais. Aí numa conversa lá, mudando de assunto, quer dizer, uma conversa com num grupo de mulheres e tal, tinha uma lá, líder da igreja lá de Sousas, né? E ela me convidou várias vezes, mas é um negócio assim de abraçar, sabe? Eu não gosto muito, chega e abraça, tá tudo bem. Tá pegando fogo, mas tá tudo bem. Então, vão lá, fica tudo muito bonito, isso e aquilo. Eu fui uma vez, mas aí eu falei assim, não vai dar certo. Bom, ela chegou e falou assim, tá, você tá na Unicamp, legal, tá, eu acho eles lá uns perdidos. E ela tem faculdade, ela tem família, ela tem casa, ela tem carro, ela tem, sabe? Só que ela comanda, um dia que eu fui, tinha um ginásio lotado. Um ginásio lotado de gente, família, passaram os 3 dias lá. Quer dizer, uma pessoa que pensa isso, lá na Unicamp só tem perdido. O Bocara tá perdido, você tá perdido, tá todo mundo perdido.
Mas no meu caso... Perdido, fora, tá lá. Eles não sabem nada. Eu falei, mas lá é o lugar da pesquisa. Eu falei, lá é o lugar da dúvida. Né? Se você fala assim, já pensou um filho seu, se pelo amor de Deus, tiver câncer, eu falei assim, sai lá que descobre. Eu sei que é meio distópico, meio utópico que eu vou falar, né? Mas nesses casos extremos, assim, quando você não pode levar uma pessoa, e é uma pessoa que tem uma ampla fala, né, num lugar como exatamente. isso, você pode, na minha opinião, acho que você pode chegar para a pessoa e falar, olha, eu posso mostrar um pouco do meu trabalho para essas pessoas, para você conhecer também um pouquinho do meu trabalho, de uma pesquisa que eu fiz, ou então, eu posso trazer um amigo meu que tem um discurso muito bacana e sobre esse tema que você está abordando aqui, entendeu? Por exemplo, no caso da igreja, né, eles falam muito da questão do ser divino, da criação do divino, aquela coisa toda, né, dos santos, etc. Por que não a gente fazer alguma temática, alguma coisa voltada para a psicanálise, voltada para a filosofia, para a sociologia, com a temática de divino, como a gente adequou os nossos discursos ao Matrix? É possível isso, você levar esse discurso para mais pessoas e gerar curiosidade delas e plantar aquelas As camadas da igreja lá. as camadas da igreja, exatamente. O que a igreja fala? A igreja fala sobre o divino, a construção do divino, fala sobre Deus, ou então fala sobre Ogum, Oxalá, Buda, Jesus Cristo, Kami, Zeus, enfim. No caso dela, só existe, é o único e acabou, é o pensamento dela e ponto. Sim, mas você pode Você usa o pensamento dela. contra ela. Você consegue usar a lógica de uma pessoa, até mesmo contra a pessoa ou a favor da pessoa para ajudar ela a abrir o olho dela. Por exemplo, na Unicamp só tem vagabundo. Só tem vagabundo. Vamos fazer o seguinte, vamos lá conhecer uma palestra minha para você ver as pessoas com quem eu ando, porque eu sei que você é minha tia, minha madrinha, minha familiar, e você se importa comigo, vamos lá ver um pouquinho do meu trabalho, lá me prestigiar. Nisso vai gerar uma sementinha nela. Você usa a lógica dela contra ela ali. E ali a pessoa fala, poxa, é verdade, eu me preocupo com o Bruno, né? Vou lá ver com quem ele realmente anda. E aí ela vem, ela conhece daí o Igor, conhece o Bocara, conhece a Fê, conhece a Luísa, conhece, né, o pessoal aqui todo, conhece o Léo, etc. Aí ela vai confirmar a teoria dela. Ela vai confirmar a teoria dela. Tá bom com essas pessoas? Tanta pessoa bacana para conhecer, na brincadeira. Mas ela vai ver que realmente não é como ela imaginava. Claro que assim, se ela for Miss Fish, ela vai ter certas tendências a confirmar. Mas só não deixar ela chegar difícil, entendeu? Principalmente de sexta-noite ali. Agora, a maneira como você está propondo é uma coisa assim bem amorosa, intelectual e tal. Pensa na dimensão. Não, é um trabalho. É um trabalho muito tópico. É um trabalho muito difícil, é um trabalho que assim, não vai acontecer durante o dia. É um trabalho assim de décadas e mais décadas e mais décadas e mais décadas. Mas você pode começar essas décadas, por exemplo, acelerar um pouquinho esse processo, vai nas escolas públicas, vai nas escolas de comunidade e promove portas abertas, promove que os jovens que estão indo para o ensino médio, por exemplo, possam assistir uma aula sua ou possam vir conhecer a aula de alguns professores, eles no ensino médio começarem a pensar, né, já tomarem a consciência de que a Unicamp, a USP, a UF qualquer coisa, a UFBH, a UFPA, a UF, enfim, não são lugares, né, como é pintado na mídia ou está sendo pintado hoje, que é um lugar de diálogo, é um lugar de conhecimento, é um lugar de dúvidas, é um lugar onde eles vão poder se encontrar de alguma forma, independente da área que ele queira seguir. Independente se ele quer. E muitos jovens hoje que eu vejo, eles não sabem o que eles querem seguir. Eu tive essa dúvida, eu tenho essa dúvida até hoje. Né? Eu tenho 28 anos hoje, isso é uma experiência própria, eu sou muito novo. Né? Mas eu cheguei em vários pontos da minha vida e pensei, será que o que eu estou fazendo é realmente o que eu queria estar fazendo? Será que realmente eu gosto disso que eu estou fazendo? Ou será que eu estou fazendo porque é algo que eu sei fazer e é isso aí? E é algo que está me rendendo alguma coisa? E o jovem tem muito isso hoje em dia. Por quê? Por conta desse afastamento. Isso porque minha mãe é professora.
Eu sou privilegiado porque minha mãe é professora. Eu sou privilegiado porque eu estudei em escola particular. E ainda assim eu tenho essas dúvidas, porque meu ensino médio foi na escola pública. Eu passei os 3 anos de ensino médio na escola pública. Então, eu mesmo tendo todos esses privilégios, ainda tenho essas dúvidas. Imagina um jovem sem base nenhuma de conhecimento. O tanto de dúvida que ele tem. E sem uma família que também vai ajudar a orientar ele por conta de tudo que a gente conversou na semana passada. Então, assim, teve esse distanciamento realmente da universidade, da academia, das pessoas mais... das pessoas com menos informações. Houve esse distanciamento, mas a gente precisa trazer esse distanciamento para gerar dúvida na pessoa novamente, fazer elas se perguntarem, e aí você gera conscientização das fake news, gerar conscientização de inúmeros outros fatores, como por exemplo que não existe drogas aqui. É uma pena. Mas, né, entendeu? E uma questão que a gente estava falando de transmídia, falou de mídias, de ampliação das mídias, de pensamento estendido, etc e tal. E a questão dos filmes, por exemplo, só um exemplo, pode ser dos quadrinhos, pode ser da literatura, pode ser de qualquer mídia, game. O que tem acontecido com essa questão de transformar tudo numa coisa comercial, né? É o mercado comercial que está... E a gente não tem mais usado, né? Eu percebo isso, a gente não está mais usando a mídia a nosso favor, porque antigamente você tinha uns filmes como Blow Up, por exemplo. Você tinha o Blow Up, você tinha o que você debateu no evento dela, no show de Truman, que eram filmes que abriam a cabeça para esse pensamento. E agora nós não estamos mais tendo esse fluxo de produção que faz a gente chegar lá. Porque se a gente pegar o filme hoje que faz você pensar, ele está lá escondido. Mas o show de Truman tinha o Jim Carrey para vender o filme comercialmente. Sim. Mas a questão, aí que entra a questão. Ele abre a mente de quem já está apto a ter a mente aberta. Quem vai ter a percepção. Quem vai ter a percepção do filme, quem vai ter a percepção da mensagem e quem já vai ter uma base de questionamento, né? E agora, quem não tem essa base de questionamento, quem não tem essa base da pergunta e etc., ela não vai se questionar, ela vai ver o filme de show do Truman, vai achar legalzinho e é isso aí. Tanto que ele já passou na sessão da tarde várias vezes. Né? Por quê? Porque ele é um filme que pode ser de questionamento para todos nós, como pode ser um filme de entretenimento, como qualquer outro filme. Por exemplo, você pega Matrix. Matrix para nós é um filme de questionamento. É um filme que tem diversos pontos de vista e diversas filosofias. Para uma outra pessoa, é um filme de ação. O outro virou a dancinha do Matrix. Exatamente. Ou então, por exemplo, você pega a Laranja Mecânica, que é uma, né, que foi citado também. É um filme que faz a gente questionar muito, né? A questão das drogas, a questão da violência em si também, né? Do abandono também, aquela coisa toda. Pra gente, a gente questiona muito isso. Mas pra quem não conhece, pra quem não se questiona, é só um filme de porrada, de terror, exatamente. Então, a gente tem que abrir, né, esse diálogo e fazer as pessoas se questionarem, abrir o questionamento para as pessoas. Né, e com isso, a melhor forma realmente a gente levar a academia nessas pessoas que são menos privilegiadas do que a gente ali. Promover isso, promover o questionamento. Né, para a gente evitar exatamente aquilo lá da ignorância é uma bênção. Tá, ela é uma bênção, mas até que ponto que ela é uma bênção? Porque com a ignorância a gente é facilmente manipulado. Né? Com a ignorância, com a falta do questionamento, eu vou aceitar qualquer coisa que me falarem, porque eu não vou questionar. Se me falarem que esse copo é azul, eu vou falar, nossa, olha que copo azul bonito. Né? Então, eu não vou questionar. Nossa, mas realmente isso daqui é azul? Né? Claro que assim, enfim, eu ia falar sobre daltonismo, mas não vem ao caso. Né? Mas assim... E, então a gente tem que ter esse questionamento para as pessoas, né? Falta questionamento para as pessoas, como falou Flor. Falta questionamento, a gente tem que levar as pessoas a se questionarem mais. Porque hoje em dia, o que é o jovem? Aliás, a geração antes da minha, né? Que são os pais hoje. Eles já não tinham essa questão do questionamento porque eles viveram numa época onde falavam, olha, isso daqui é o certo e acabou. Ah, então quer dizer que a caneta é azul. Realmente a caneta é azul, ponto.
Você não vai se questionar por que a caneta é azul. Isso foi dado muito na época dos militares, aquela coisa toda. Não tinha questionamento. Caneta azul, né? A caneta azul. Caneta azul, azul caneta. Mas não existiu. Na época da ditadura militar, que foi um tempo, né? Não vou entrar no ponto espinhoso de novo. Foi conhecido como uma época uma época perdida pra gente, né? De obscurantismo muito grande. As pessoas não se questionavam. Elas pararam de aprender a se questionar na época da ditadura. Afinal, quem questionava muito tomava porrada do exército. Né? Principalmente jornalistas, etc. Como por exemplo o caso do Herzog, do jornalista Herzog, enfim. Então assim, as pessoas desaprenderam a se questionar. A gente tem que levar esse questionamento e esse ensinamento de questionar para as pessoas de volta. Eu acho que é aí que a gente vai começar a combater as fake news. Eu acho um pouco romântico. Sim, não, é totalmente romântico, é totalmente utópico. É romântico porque é extremamente sólido, impactante. Sim. O que está acontecendo. Entendeu? Não, exatamente. Ninguém sai às ruas, estamos todos praticamente anestesiados. Sim, por conta exatamente, tudo gira em falta de questionamento. Os brasileiros aceitam, nós somos ensinados a aceitar. A gente aceita uma informação, a gente aceita uma ideia, a gente aceita alguma coisa, tá bom pra gente, não tá, a gente aceita do mesmo jeito, this is fine. Novamente, voltando ao this is É o fine. prazer, né? A gente estava falando antes do prazer, as pessoas não aprenderam a lidar com a angústia, e o questionamento gera angústia, né? Sim, tem essa questão também. As pessoas ou estão no this is fine ou estão no this is fine, estão felizes ou não. A gente aqui no Brasil, por conta do questionamento, por conta da angústia, aquela coisa toda, né? Tipo assim, eu falando esse discurso, eu podia estar na ONU falando, todo mundo ia me aplaudir de pé, falar, olha esse cara, que coisa linda. É utópico, é difícil. Vai demorar décadas, talvez uma geração, duas, para que isso acontecer? Vai. Mas eu acho que a melhor saída hoje, a melhor solução é essa. Acho que não tem outra, na minha opinião, além dessa, de levar o questionamento a quem não sabe questionar. E ensinar as pessoas menores que ainda estão aprendendo a questão do questionar, a questionarem. Um momento muito marcante da minha infância, mesmo ela sendo professora, falava, mãe, por que isso? Ah, moleque, porque isso daí acabou. Quem não ouviu isso da mãe, não ouviu isso daí do pai, é isso e acabou. Porque sim. Porque sim, porque sim é resposta e é isso aí. E por isso que os jovens falam isso, a frase que eles usam, tanto, há uns 10 anos atrás era o tanto faz. Agora isso é a vida. É a vida. O Castelo Rá-Tim-Bum do Álvaro. Exatamente. Fez a gente discutir isso, porque sim não é resposta. Porque sim não é resposta. Foi uma tentativa de... O Marcelo Tasso. O Marcelo Tasso. E aí no Castelo Rá-Tim-Bum, porque isso ele fazia no Rá-Tim-Bum, depois no Castelo Rá-Tim-Bum teve uma vez que falou assim, toda vez que você perguntar, pergunte novamente. Uhum. A Celeste fala isso uma vez. Sim, e você vê que quem assistia isso daí, assistia esse tipo de discurso, tinha uma base um pouquinho maior, são os jovens hoje que estão se questionando, são os adultos que estão começando a se questionar hoje. Né? Porque ela teve uma certa influência ali na infância. Foi um trabalhozinho de formiga, foi um trabalho muito pequeno, que não abrangeu a todos, mas ainda assim gerou um certo resultado. Quem cresceu com ele gerou resultado. Quem cresceu com ele gerou resultado. Porque tem assim, um outro lado da moeda, digamos assim. Os letrados, a área acadêmica, ela não é estimulada. Sim. Educação, o professor é mal pago. Totalmente. Entendeu? A pesquisa é dificílimo você conseguir uma bolsa de pesquisa. Sim. Por exemplo, eu cresci numa família de professores com 48 anos. Não teve um que virou para mim e falou assim, você não vai procurar um emprego formal? Para que você vai se meter na Unicamp de novo? Entende? Sim. Então assim, o meu propósito de retomar e ajudar a melhorar de alguma forma, sim, não vale. Não importa o tempo que eu leve para disseminar um conteúdo científico, um conteúdo bem elaborado, não, isso acontece. Não é estimulado. Não é estimulado, isso acontece até mesmo comigo. Não é só o que eu mais ouço hoje, é de uma forma geral. Sim. Nossa, E o que eu mais ouço hoje é o seguinte, por que você não vai procurar emprego? Exatamente. Por que você não presta um concurso público? O que eu mais ouço hoje, isso de uma professora, tá? Minha mãe é professora, já fazem ali
eu tô com 28 anos, já fazia uns 24 que ela é professora. Hoje é concursada, mas ainda assim é uma professora. Tem formação na Unicamp, ela fez pedagogia Os aqui. educadores estão desestimulados. Estamos estimulados totalmente. Ela falou, por que você não presta um concurso? Sabe por que você não presta, sei lá, vai fazer uma faculdade de pedagogia, você uma faculdade de qualquer, presta um concurso e passa, e é isso aí. Eu olho para ela e falo, meu, não é o que eu quero. Né? E assim, não tem essa aceitação. Né? Assim, hoje em dia, basicamente, não questione, ganhe seu dinheiro, pague suas contas e seja feliz. E mantenha. Ou não, seja feliz ou não, mas o importante é você ter seu dinheiro no final do mês. É sorrir a cena, desespere. Sem falar a respeito da certa censura que está acontecendo em sala de aula também. Sim. Eu tenho uma amiga que direção da escola, então ela deu aula e chamou a atenção dela porque os pais entraram numa rede social dela e viram que ela tinha uma foto vestida de Frida. Ela não fez nada na sala de aula, gente. Ela foi para uma festa fantasia vestida de Frida. Sim. Entendeu? E aí eles não queriam que ela desse aula mais pro filho por causa de uma fantasia, entendeu? Gente, olha a situação, O né? cap, Eu vi um caso soviético. que... Tem foto do Bocara soviético. Tem? Que eu até fiz a charge sua lá, caricatura sua. Tem uma foto Do teatro. capzinho com esse. Ah, aquela foi uma época. É? É verdade mesmo. Aí vão te proibir de dar aula, cara. Minha mãe vai proibir de ouvir. Não, brincadeira. É que eu fui na casa de um amigo que ele tinha essa fantasia. Eu falei, vou testar, vamos ver. Chegou o dia. Eu pensei nisso. Mas teve vários casos, por exemplo, até mesmo livros sendo censurados dentro de sala de aula, aquela questão do famoso kit gay que estavam surgindo, informações e tudo mais. Cara, rolou tanta fake news com isso, tanto absurdo. Eu, hoje, colocando uma opinião pessoal minha, eu sou a favor da educação sexual nas escolas. Ponto. Eu acho extremamente necessário. Exatamente porque... Principalmente porque os pais não têm mais tempo do diálogo e os que têm tempo de diálogo não fazem o diálogo. Ponto. Acontece muito isso. Já não tinha diálogo na época, na geração anterior à minha, hoje principalmente. Não falta esse diálogo. Então assim, mas gerou muita fake news e está gerando cada vez mais desinformação. Exatamente para gerar cada vez mais a falta de estímulo do questionamento nas escolas. Existe um aparelhamento educacional muito grande hoje, junto com as fake news, né, gerando fake news em cima das instituições, para exatamente gerar um aparelhamento e com isso você deixar a população mais ignóbil, a massa mais ignorante. E a gente tem que, nós, né, temos a responsabilidade, nós que somos mais inteligentes, não nem mais inteligentes, mais letrados, né, mais esclarecidos, vamos colocar assim, nós temos essa obrigação de tentar levar um pouquinho desse conhecimento. É utópico, é lindo, é maravilhoso, é poético, é tudo mais, mas é o que a gente tem que fazer hoje. Eu acho que é a melhor maneira de prevenir uma fake news e prevenir esse avanço dessa onda de ignorância que tem. Mais alguém? Nossa, eu comecei falando de fake news e desespero, a gente foi para a revolução da educação no Brasil. Ok, acontece. Valeu. Algo mais aí? Querem pontuar? Tem programa de estágio sênior? Pode fazer um trabalho voluntário comigo. A gente pode conversar. Podemos conversar. Quem quiser saber mais, podemos começar a colocar bastante coisa nas redes sociais. Tá. E fazer esse trabalho de disseminação de informação. Vou morrer daqui a alguns meses? Muito provavelmente, tá? Eu espero estar em Portugal, já com uma bolsa de pesquisas lá, até começar minhas ameaças. Se não acontecer, a gente se vê em algum lugar. Bem, valeu, gente. Muito obrigado. Eu fiquei esperando o filme. Você ia passar alguma coisa? Você ia passar? É verdade. Perdão. Vou pegar aqui. Verdade, não passou. Verdade, eu não passei. Olha só, prometi, a gente ficou falando. Não foi. Esse Bruno saiu, eu juro que não sou eu, só nome parecido, tá? Nossa, Bruno. Bruno Marrone. Tá dormindo na praça.
Bom, eu vou passar o do primeiro Titanic, que foi um dos últimos que saiu, que está excelente. E depois eu vou passar esse daqui de cima, do Bolsonaro na cara da Joelma. Tem que ir na propaganda X, Aumenta o volume. É o momento da propaganda aqui. Muitas vezes algumas histórias não são contadas direito. Eis uma versão que ninguém conhecia até agora. Algo grave aconteceu. Aconteceu. No tocante a essa questão, estão sabotando o Brasil. E estão pagando ONGs para pôr fogo na Amazônia. Tá ok, Leonardo? Não acredite nisso, Rose, não! Ele não faria isso. Claro que faria. Não vê que ele torce contra? Mas eu estava com ele todo o tempo, isso é absurdo. O óleo que vazou desse navio foi ele. Ouça, você sabe que eu não fiz isso, sabe disso? Levem-o pra ponta da praia, tá ok? Não acredite nele, sabe disso, sabe que eu não fiz, sabe que eu não fiz nada, você sabe disso? Confusão. Vamos, seja bonzinho. Vamos, não faça confusão. Calma. Sabe que não fui eu? Titanic 2. A mais perfeita alusão da canoa furada que se tornou o Brasil de Bolsonaro. Breve, infelizmente. Já chega! Vocês todos têm que respeitar a mim! Eu sou o presidente, criatura ridícula! Vocês não podem fazer memes com... Presidente fraco. Então, peguei esse vídeo, que é excelente. Isso aqui é uma tecnologia chamada Deepfake, tá? Ela basicamente pega o rosto de qualquer pessoa, a expressão facial de qualquer pessoa e coloca num filme, coloca onde você quiser, baseado em linguagem de programação e tudo mais. E agora o da Joelminha, o nosso presidente cantando. Tentando te encontrar na madrugada e agora o Trump me traiu. Acreditei que era pra valer. O Trump me traiu. Fiquei sozinho e louco por você. O Trump me traiu. Acreditei que era pra valer. O Trump me traiu. Fiquei sozinho e louco por você. Então a tecnologia da Deepfake, que essa tecnologia aí está cada vez mais presente, está cada vez melhor. E por enquanto está gerando esses momentos muito engraçados pra gente. Tá, tem um também que tem o Lula no rosto da Mariah Carey cantando So Obsessed With Me. Perguntando ao Bolsonaro por que ele é tão obcecado por ele. Mas isso daí está cada vez mais comum. Um dia a ideia disso daí, na verdade, é que assim, vamos voltar no tempo, vamos seguir uma linha cronológica. Tudo nessa vida surgiram em duas grandes indústrias. A indústria da guerra, né? Ou então na indústria pornô. Tudo surgiu ou para a guerra ou para o pornô, sempre. Essa tecnologia incrivelmente surgiu para o pornô, tá? Ela começou na indústria pornográfica, aquela coisa toda, e aí eles foram adaptando para o cinema, aquela coisa toda. Ainda não chegou nas grandes produções, porque é um custo muito alto, e também ainda não está tão bem feito assim a ponto de aguentar um filme de 2 horas, aquela coisa toda. Até porque é uma inteligência artificial que faz isso, né? Então a pessoa vai lá, bota o rosto da pessoa, que a inteligência artificial analisa, pega o vídeo, ele vai lá, coloca e depois o cara só faz o retoque. Só que ela não está tão boa a ponto de ser ainda para um filme de 2 horas, etc. Então está gerando esses memes ainda por enquanto. E não é todo mundo que domina ainda, tá? No caso, o especialista aqui no Brasil é o Bruno Sartori, é o único que faz isso ainda aqui no Brasil. As vozes, por enquanto, são gravações de outras pessoas, de imitadores, aquela coisa toda. Mas ele assim é muito engraçado. Tem aquele do governador almofadinho nosso. Tem do Dória. Com o Dória, com os 3 na cama, com a orgia na cama. Sim. Você fala que é ele, né? De tão revoltado que é.
Então, há controvérsias que é, tá? Ah, Há controvérsias muito fortes que é, realmente é. Como você vai saber, né? Como você vai saber, exatamente. Mas a deepfake, então, é uma das coisas que daqui a pouco nem no audiovisual a gente vai poder acreditar. Claro que vai baratear muito o cinema, obviamente. A gente vai poder trazer artistas mortos e etc, colocar eles na tela, a gente vai poder colocar um dublê e falar, bom, o cachê do cara tá muito caro, mas o cara vendeu o direito da imagem dele pra mim. Então vou lá colocar o rosto dele, não sei o que, no dublê ali, vai ficar bacana. Tem uma outra questão, né? Isso daí está vendo a questão do cinema, mas isso pode usar para política. Exatamente, eu ia chegar lá. Você quer queimar alguém. Exatamente. Então, por exemplo. Muito perigoso. Não, extremamente perigoso, eu ia chegar nesse ponto. Isso vai pra política. Com certeza um dia, quando for popularizado e tudo mais, vai chegar na política. E vai ser terrível, porque a gente não vai poder acreditar em discurso. Vamos supor, acontece um assassinato, aí você quer denigrir uma imagem de uma pessoa X, você pode fazer essa manipulação? Sim, você pode. Né? Sim, você pode, você vai poder fazer isso. Por exemplo, vai saber se é mais de verdade aquilo. Exatamente, por exemplo, vai poder acontecer um assassinato e o autor daquele assassinato colocar o rosto de uma pessoa que ele não gosta, de um político, de alguém famoso, exatamente para incriminar aquela pessoa e minar a reputação dela. Né? E aí vai entrar naquela questão, quem vai poder acreditar no futuro? Vai ter que desenvolver um aplicativo na mesma velocidade. Sim, ou um aplicativo, sim, sei lá. Ou aplicativo, ou o mais correto seria além do aplicativo também a questão do questionamento, para as pessoas se questionarem sobre a verdade. A gente volta toda aquela questão do questionamento de novo. Né? E para as pessoas se questionarem, realmente esse vídeo que eu estou vendo é verdadeiro, não é? Então, aí que está o perigo. Na fotografia você consegue ver essa manipulação. Sim. Depende. Tem fotografia que você não consegue. Já tem fotografia que você não consegue ver. Tem fotografias que são tão bem feitas que você não identifica. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um programa, né, que eu vi 2 vídeos, um feito com o Obama e o outro com o Bush. Eles usam um ator, né, aí mostra assim, o ator ele faz os trejeitos, né, da pessoa, do alvo, e o programa ele faz a interface com o rosto da pessoa e a voz. É perfeito. Sim, é deepfake. É esse mesmo? É esse mesmo, essa mesma tecnologia. Aqui no Brasil ela não está tão avançada assim como está em outros lugares, mas vai ser uma coisa muito experimental por enquanto. Por enquanto está totalmente experimental. Existem assim, parece perfeito, mas ele tem alguns pontinhos ali que você consegue pegar. Né? Se você analisar bem ali, se você tiver já conhecer aonde te pega o pé do frango ali, você já consegue identificar se é fake ou não, aquela coisa toda. Mas é falta de questionamento, a gente tem que questionar em todo momento e aprender como verificar isso. Né? A fotografia existe o ponto da perfeição, né? Que nós não conseguimos identificar. Exatamente. E aí a gente vai começar a fazer a mineração de dados, né? Vai tentar achar a fotografia original quando ela subiu e tentar fazer os dados para saber quando ela foi criada e tudo mais, para a gente poder entender, né, se ela é real ou não e como foi feita, se foi feita, quando foi feita. Isso é um trabalho muito árduo que depende do questionamento também. Né? Mais alguém? Então é isso mesmo, eu vou finalizar com mais um videozinho aqui do Bruno Sertoli. Todo mundo conhece Mariah Carey aqui, gosta de Mariah Carey? Cara, perguntar pro Lula, né? O Lula da Silva! Icônico demais. Então vou encerrar minha palestra de fake news com esse vídeo maravilhoso. Isso não é propaganda política, tá? Obrigado a todos, tenham uma boa noite.